que o Bruno estava a falar sobre a sua primeira chegada aos fados e o conselho de um colega, um amigo, que me disse para chegar à mesa de fados e de repente chegar e ver aqueles músicos fantásticos, não é? Portanto, e sentir-se de certa forma um bocadinho preocupado, não é? Portanto, por entrar de repente logo num sítio onde estavam grandes músicos. No teu caso, por exemplo, neste momento és um guitarrista de fados, tocas fados, portanto, ao fim desses anos todos, e viola de fado também, se for preciso, não é? Talvez não seja tão iminente aquilo que eu estou a perguntar, mas a minha questão é, como é que se poderá sentir uma pessoa que de repente está num universo, como o caso do Gonçalo, está num universo da música pop, dos blues, etc., e de repente se aproxima dos fados? Apesar de que, obviamente, nos fados não é comum haver percussão, não é? Mas de repente, como é que tu poderias sentir se agora dissesse assim: pá, preciso que venhas tocar comigo fados? Qual é que é a tua sensação no meio disto tudo? Como músico, não é? Falando como músico, qual é que é o que é que tu sentes em relação à questão do fado? Como estamos a falar, falando como músico matemático, não é? Portanto, músico que sabe fazer contas, de tudo e mais alguma coisa sobre a questão musical, não é? De repente chegas aos fados e isto, o que é que se passa aqui? Isto aqui não tem nada a ver com aquilo que eu estou. Está tudo ao contrário. Portanto, há muitas pessoas que falam isso, não falam, isto não é. O que é que tu achas disso? Aquilo que quando falo em relação ao fado, de certa forma, também se pode falar em relação à música tradicional portuguesa, que também foste a buscar qualquer coisa, à música brasileira, que também foste a buscar qualquer coisa, à música africana e por aí fora, não é? Portanto, sim, ou seja, o que eu sinto é que eu hoje, ao dia de hoje, eu sou um acumular dessas coisas todas, de tudo aquilo que eu consumi. E tentei consumir ao máximo a música mais variada possível, não é? Como estava a dizer, comecei nos blues, tive muito tempo também dentro do soul, do gospel, que ainda hoje em dia consumo bastante soul. Já fui ao reggae, né? Estudei jazz, ou seja, é uma mistura muito grande de coisas. Como leio também, faço muita coisa de orquestra, que é uma coisa que não me permite tanto estar à vontade e é uma coisa mais de leitor. Ou seja, eu gosto deste mundo assim um bocadinho de tentar beber em todo o lado. Pronto, em relação ao fado é mais uma pronto, é uma coisa mais recente na minha vida, o consumo de fado. Comecei-me a apaixonar um bocadinho mais pelas letras, e que é uma coisa até há pouco tempo eu não tinha bem essa consciência. Ouvia o fado enquanto música, né, que era aquilo que eu consumi sempre, e comecei a aprofundar um bocadinho mais nas letras e na intenção e no peso do fado, e comecei-me a apaixonar um bocadinho mais. E hoje em dia consumo fado, ouço todas as semanas, gosto de ouvir discos diferentes, gosto de ouvir muita desconstrução do fado. Portanto, era uma coisa que se me viesse esse convite, obviamente que aceitava sem medos, mas tenho sempre em intenção não desvirtuar aquilo onde eu vou estar, ou seja, eu tenho que ser um acrescento a alguma coisa, mas sem desvirtuar. Pronto, o meu medo sempre é esse, quando eu não estou à vontade num certo estilo musical, é consumir bastante, não é? Para não desvirtuar aquilo que vou fazer e depois, de alguma maneira, acrescentar um bocadinho a minha identidade. Mas claro que sim, tenho sempre medo em pôr o pé na poça, mas nunca digo que não a estes desafios novos, porque acho que isso é que nos faz crescer. Eu sempre que entrei em projetos onde não estava tão à vontade, saí de lá sempre mais rico. E isso acho que é bom, não ter medo. e qual é que foi a tua reação, Miguel, quando sentiste, primeira vez, depois de vires de uma cena da clássica, não é? Apesar de já ter sido há muitos anos, hoje em dia pensares nisso é muito longínquo, não é? Mas qual é que foi a tua reação? Isto não tem nada a ver com isso. Sim, a reação foi um bocadinho essa. Eu lembro-me perfeitamente até... Ou seja, o momento em que se deu esse clique até foi enquanto estava a ver um concerto de fado com orquestra, e às tantas vejo um músico, o Tonete, a fazer uma introdução para um fado, uma coisa que tecnicamente era riquíssima e que harmonicamente também era bastante rica e que já ficava mesmo fora daquilo que eu estava habituado e daquilo que conhecia. E cá está, aí acabei por me aperceber que realmente havia mais no fado do que aquilo que normalmente eu ouvia, pelo menos aquilo que era mais facilmente consumível, não é?
E pronto, e depois à medida que fui entrando mais no meio das casas de fado, conhecendo mais músicos e assim, cá está, à medida que fui fazendo isso, cada vez me fui apercebendo mais de mais especificidades ligadas principalmente ao instrumento, até pela escolha das cordas, o timbre, a questão das unhas, como estava a falar o Bruno também, a questão também do cuidado com as letras, que é algo que cada vez mais também me interessa mais, a forma como mesmo temas novos são construídos de forma a que a mensagem passe sempre e que isso seja o principal, em que no fundo se dê prioridade sempre ao poema e não à música, como acontece noutros géneros. No fundo foi um processo de descoberta. E agora esta viagem, esta saída, portanto, este sair de casa, não é? Portanto, sair do fado, para ir para um projeto pop, ou para um projeto, no fundo, que não é fado, mas que, tal como o fado é uma canção que surge a partir de uma série de influências musicais, ele próprio, neste momento, passa a ser a influência, não digo de um género musical, mas de um movimento, não é? Portanto, que é esta coisa da música urbana portuguesa. Qual é a tua sensação disto? Do que tiveste que ir buscar novas, tiveste que ir outra vez à procura daquilo que já tinhas feito, tiveste que ir à procura também de te aproximares da pop, ou apenas te entregaste com aquilo que tens enquanto músico de fado e deixar que as coisas fluíssem naturalmente? Portanto. Bem, por um lado foi isso, mas por outro foi um processo ainda bastante longo de experimentação, de tentativa e erro mesmo, ou seja, este projeto até começou mais ou menos com a composição da Praia Deserta, aquele poema que me deste, e depois acabei por construir a música à volta do poema, e depois, enfim, com toda a questão da pandemia e tudo mais, acabei por aproveitar muito esse tempo para pensar como é que poderia ser a sonoridade dos Amantes do Tejo. É óbvio que isso que eu tinha na cabeça não era aquilo que está agora a ser, não é? Mas foi no fundo um princípio bastante importante, foi algo que dei bastante importância, porque também não queria fazer um projeto que simplesmente viesse do fado e que soasse igual a outros projetos incríveis e que já estão feitos, não é? Há outros artistas que já têm a sua sonoridade, sei lá, para lembrar. Isto não tem que ser propriamente. É uma coisa que acontecia nos anos 90, falava-se muito sobre uma cena de fusão. Uma cena de fusão entre. Pois, é relativo. É relativo. Eu acho que isto não tem que ser visto como uma cena de fusão. Tem que ser visto como uma música, um projeto musical, uma sonoridade que nasce numa cidade portuária, não é? Portanto, que acolhe uma série de géneros musicais que no fundo vão emergendo na cidade, e que, acima de tudo, reflete a capacidade que nós temos de receber as pessoas e de acolhermos as pessoas que vêm, que chegam. Portanto, somos conhecidos como um povo que acolhe muito facilmente as pessoas, por isso é que toda a gente gosta de vir para Lisboa, ou passar férias, ou viver até nos dias que correm, não é? E portanto, se isso acontece com as pessoas no seu geral, também acontece com os músicos e por sua vez com a música, não é? E eu acho que às vezes a mudança nem vem do objetivo propriamente da mudança, porque basta alguém ir tocar um estilo de música que não está habituado, mas com toda uma bagagem diferente, o facto de ele tentar tocar igual não vai ser igual, e logo aí já é uma mudança, não é? Yeah. Portanto, às vezes nem é uma coisa muito pensada, basta a gente rodear de pessoas, não é? Como o Bruno há bocado estava a dizer, temos ali pessoas muito diferentes. Só o facto dessas pessoas tentarem tocar a mesma música com visões diferentes já é uma mudança. Ou seja, às vezes nem é tão forçado assim, eu quero ser diferente. Não. Basta eu tocar uma coisa que não estou tão à vontade e aquilo já vou ter uma mistura de coisas, não é? Sou eu, não é? Porque é cada pessoa individualmente. O que tu achas disto tudo? Sim, no fundo, quer dizer, pegando primeiro aquela questão do chegar eu acho que o fado, e ainda bem, não é? Tem um peso histórico e é um bocado assustador, digamos assim, uma pessoa chegar, sobretudo um músico. Depois é ir ver uns copos ou ver uns fados e estar a divertir. E se qualquer pessoa gosta da noite e que seja boêmio, adora, acho que então a mesa de Frades é um polo disso agora. E eu até vejo isso. Eu, enquanto assistente, tinha uma postura diferente daquela que tenho hoje em dia, que já sou músico. Parece que tem que ter algum cuidado, e então calculo que o músico, até numa pessoa que venha, lá estão os tais paraquedistas que se fala muito, não é? Assim um bocadinho da brincadeira. Porque ou seja, a pessoa não, é preciso conhecer, é uma música simples, mas é preciso conhecer a linguagem, a pessoa não conhece. E agora o que eu vou fazer? Vou
ai, pus ali um acorde, ou pus ali uma nota que já não bate certo. E como a música também vive muito lá está, da mensagem, como o Miguel estava a falar, não é? A primazia da palavra, se a pessoa começa a pôr muito ruído, aquilo nota-se logo. Uma coisa Então- também engraçada que é a forma como vocês estão a tocar. De repente. Ora, pega lá na guitarra, desculpa lá. De repente começam a tocar num tom, não é? Por exemplo, estavas a cantar o Fato Grave, não é? Ora, o Fato Grave no tom estava. Então, em si. Assim, pronto. Acontece muito como acontecer. Mas isto já começa a acontecer não só com o fado, mas com os músicos das tais canções urbanas. Pois é. E agora ficamos em si e agora sempre isso aí só. Chegares a um sítio qualquer no mundo, chegas a Londres, pegas qualquer da pop, o gajo vê isto e esquece o que é isto. Qualquer pessoa fica. Como é que é possível de repente haver uma transposição de um momento para o outro? E diz transposição, fiz bem? Sim, é isso. Francisco Gonçalves uma vez disse-me isso, ele disse, pá, nós estávamos uma vez a gravar no estúdio, já não sei qual era a fadista que estava a cantar, e ele disse, pá, hoje não estou a sentir bem da voz, não dá para mudar meio tom, aquilo tudo com arranjos para orquestras, tudo escrito, eles vai mudar logo no tom, e os gajos da orquestra, mas para nós não dá para ser assim. Pois, já aconteceu. Mas eu também já me aconteceu mudarem mesmo o tom. Mudarem o tom no momento. Não, foi por engano. Foi por engano. Foi por engano. Sim, era uma coisa que era em dó sustenido menor, chegámos ao ensaio e aquilo obviamente não cola, não é? Porque a orquestra estava em dó. Houve ali um erro qualquer de Eles passagem de mudaram, informação. foi bem. Depois mudaram na hora, Eles sim. têm- Foi? O primeiro mas aquilo depois correu mal. Não, porque o Estava a fado fazer um esforço. é tal história, o fado não é assim Sim. tão simples quanto parece. A coisa também acontece com a questão dos cantores. Os cantores também podem estilar. E quem diz, lá está, agora temos aqui uma fadista, mas podia estar aqui uma cantora, como por exemplo o caso da Nani, ou o caso da Paula Oliveira, ou até mesmo da própria Miranda, que no fundo para mim não deixa de ser uma fadista, apesar de não se assumir como uma fadista tradicional, mas que eu acho que ela canta fados, portanto também, mas ele tem essas capacidades de repente estarem a cantar num tom, alguns fados, e por qualquer motivo a letra muda e de repente, mas lá está, eu quero falar um bocadinho também de outras cantoras, porque não quero estar a falar só de fado, não é? Quero falar da música urbana, das músicas urbanas. As cantoras têm a possibilidade, porque a letra muda, têm a possibilidade de poder também às vezes mudar o tom da própria canção, não é? E isso também tem a sua graça, portanto, sei lá, por exemplo, no caso estou a me lembrar aqui, Fado de Moraria, que não sei se cantas o Fado de Moraria. Estilizado, sim. Pronto, não. Pode ser que sirva a Mas dizer. o Fado das Horas, por exemplo, pode ser em vários... Há vários tons, por exemplo, cantamos Sim. lá o Fado das Horas, o tom natural seria em Dó, por exemplo, não é? É em mim. Mi, pronto. E depois vamos experimentar mudar de tom, ver o que é que acontece. Chorava por te não ver, por te ver eu choro agora. Chorava por te não ver, por te ver eu choro agora. Mas choro só por querer ver-te a toda a hora. Ok, agora muda para Ok, Sol lá? Sol, lá. Lá, se calhar é mais. Da mesma letra. Chorava por te não ver, por te ver eu choro agora.
acaso, o fado permite muito isso, não é? Sim. Já lá Os outros géneros é diferente. Como? A interpretação muda. Sim. E isso é uma coisa que acontece nos fados, mas de certeza que nos chorinhos, nas coisas africanas, nas mornas, na música brasileira, o Chorinho já tinha dito, e provavelmente nos blues deve ser uma coisa muito comum acontecer. Inclusive, fala-se de que antigamente não havia tipo, os cantores chegavam lá e diziam, Nem diziam o tom, não diziam o fado. queriam mudar o tom da canção, não só nos fados, como também nas canções portuárias. Não, o tom é este. Eu mal tinha que cantar aquele tom. Eu só sabia aquilo em dois tons. Mas não há muitos estilos de música Tem que os estilos, as se calhar, pessoas podemos têm falar. muita facilidade em mudar. A verdade é essa. Não há assim muito estilo de música. Sim. Não é? Ou estamos a falar de músicos profissionais, ou o fado não é para músicos profissionais. Ou seja, tem esse lado. Mas não é uma Mas coisa não, live, não, é uma uma pessoa coisa- pega e toca, não E é? para músicos amadores, há músicos que fazem muita coisa, não é? É Para isso, quem ou seja- nunca estudou e assim. E agora, É, agora é uma das exigente. coisas que eu também gostava de me perguntar que é o que é que vocês acham, e vou começar aqui contigo, o que é que tu achas, por exemplo, tu ouves música brasileira do Brasil, tocada no Brasil, feita no Rio de Janeiro, tocada por brasileiros, etc. Mas de repente depois vês que alguns brasileiros vêm para Portugal e estão aqui há 20 anos. E até andam a tocar nos bares, e vão aos fados, e dos fados vão às casas de música africana, neste caso, a casa de John Luz, por exemplo, não sei o quê, e outros sítios. E de repente começam a ouvir mornas e começam a ouvir outras coisas que acontecem, que fervilham na cidade. E até mesmo tangos, que há um movimento de tangos muito forte na cidade de Lisboa. E não só em Lisboa, como também no Porto. Aliás, eu tenho a impressão que o movimento de tangos tem mais força. Começou primeiro no Porto, à série. Depois é que começou a vir para Lisboa. Porque havia um grupinho de malta no Porto que gostava muito de tangos e no início de 2001, o Walter Hidalgo veio, mais o Ramon Macho, vieram de Buenos Aires para um local fazer tangos no Porto, ali ao pé da zona dos Leões, portanto, das zonas dos Leões ali, no centro do Porto, ao pé do Tribunal. Havia uma casa que duas, três vezes por semana dava tangos, não sei. Depois começou a haver um movimento. Também em Lisboa havia o Woodkin que foi criado em 98 aqui, a primeira Cimeira Mundial do Tango, portanto, que era um homem que era produtor, estava ligado também a coisas que tinham acontecido na Expo, etc. Mas existe um movimento muito forte de tangos em Lisboa. Portanto, a Barraca, por exemplo, dá tangos duas por semana. Então, o que acontece é que, assim, de repente, um músico é um músico brasileiro, começa a aprender a tocar guitarra ou outro instrumento qualquer, ou até a cantar no Rio de Janeiro, desenvolve a sua vida musical, o seu conceito, a sua sonoridade no Rio de Janeiro, vem para Lisboa 20 anos depois. Faz música brasileira do Brasil ou faz música brasileira de Lisboa? Acho que hoje Isso é um bom exemplo. Hoje em dia é complicado falar de arrumar as coisas em caixinhas, digamos assim, porque nós, no fundo, somos um resultado das nossas influências, da nossa experiência. E a sociedade cada vez está mais global, toda esta mistura de culturas. Aliás, voltando outra vez, que isto é uma questão fundamental para mim, não é? O Salazar, ele queria mesmo era fechar o país, que era para as pessoas não abrirem os seus horizontes. E daí agora esta vontade toda de explorar. Quem fala de Portugal, o Salazar fala de outros países. A ideia era, se as pessoas não tivessem cultura, não iam questionar a realidade. Então, ou seja, mas respondendo a isso, de facto, ele deixa de ser só um músico do Brasil. Ele passa a ser um músico do mundo. Porque ele vai beber... Mas ele até podia estar só no Brasil e ter aquelas influências e ouvir outras coisas. Claro. Não precisava de vir para Lisboa. Mas o facto... Aquela vivência, é claro, quando sim. vais aos sítios, tu próprio dá um bocado de isso. A malta vai aos sítios... Bem, eu próprio também senti isso. Eu assisti à Cimeira do Tango em Lisboa em 98 e assisti a uma série de espetáculos e depois havia um sítio que era no fundo o gueto, digamos que o salão onde eles se encontravam todos no final da noite com uma orquestra de tangos e eu fiquei apaixonado por aquilo. Fiquei apaixonado pelo tango por causa daquilo, daquela vivência, aquele contacto das pessoas entre eles, cumprimentar-se, olha na carta, trazem o bandoneon, toca aí comigo e de repente eu estava a fazer um jam com o Walter Hidalgo, o gajo tocava na União e a cantarmos o menor e de repente ele a cantar os Erros de Micarreta, que é uma milonga, que é exatamente a mesma harmonia do menor, né? Portanto,
há ali uma pequena variante, mas é praticamente igual, como aos irmãos da Mercedes Sousa, é a mesma melodia, não é? Que já vem do tempo da Violeta Parra, portanto, ou pelo menos um dos filhos da Violeta Parra também usa a mesma milonga e que é igual ao Fado Menor, é igual. E de repente estávamos a fazer mano a mano, eu cantava uma quadra, eu cantava outra quadra, tocava o bandoneon, tocava a guitarra portuguesa. Portanto, isto é mágico, não é? Portanto, e acho que Lisboa tem esta magia exatamente por aquilo que tu dizes, que é, como estivemos fechados durante tantos anos, de repente, e como temos a capacidade, temos o gosto de acolher as pessoas que vêm. Podemos ver, não. Aliás, voltando para uma questão importante, que é a gastronomia, a nossa cultura gastronómica é muito reflexo disso, não é? Vamos buscar influências de sabores a vários países. Os aromas, os cheiros, os cheirinhos. Nós temos, é o país dos descobrimentos, e logo aí. Então, nós temos essa vontade, esse provar, seja de três sons ou de sabores. Não se tem falado muito, e aqui no grupo nesta edição, a questão da música africana, neste caso as mornas, ou a música cabo-verdiana, não esteve não esteve aqui com muita força. Mas que no fundo acabou por estar, porque no fundo vocês também têm projetos que têm influência disso, né? O próprio tens sonoridades africanas no projeto, não é? Tens de falar também, tens instrumentos africanos. O caso ontem os Balançava tiveram aí, portanto, trouxe um carro, portanto, influências latinas, não é? Portanto, mas é engraçado porque é um latino da América Latina, mas ao mesmo tempo é um latino europeu. O carro é um instrumento que vem do Peru e o carro peruano é um carro mais duro, não é? Enquanto que depois, quando entra no Flamengo, começa a levar umas cordas cá atrás, é mais solto, é mais mole, é mais sonante, não é preciso bater com tanta força, tem outros tipos de tom, tem outras dinâmicas. Tu deves saber isso, também deves tocar carro. E eu acho que esta mescla, portanto, é importante que este movimento se mantenha e que continue a andar. Falou-se ontem, e eu acho que para terminar podemos falar aqui um bocadinho sobre esta questão da música urbana portuguesa, enquanto porque também estamos a falar muito sobre o fado, não é? E o que é certo é que nada daquilo que tivemos aqui a fazer, a não ser quando tivemos a exemplificar, mas os projetos que temos, por exemplo, nos casos do vosso caso, dos Amantes do Mar, é um projeto que não tem nada a ver, que apesar de ter influências sobre fado, não é fado, não é pop, e aqui a questão de Lisboa, apesar de ter influências sobre o fado, é uma coisa de fusão, não é de fusão, porque senão vamos lá outra vez para a próxima fusão, mas é realmente para mim pode ser música urbana, música de encontros, não é? Imediatos da noite. Quase do terceiro grau. Mas isto para dizer o quê? É importante que este tipo de conceito e de movimento exista, porque isto pode, no fundo, ajudar um bocadinho a fazer com que o fado regresse a casa, esteja no seu sítio, não seja incomodado, que não haja aquela história de isto não é fado, que não é fado, aqueles tipos, não sei o que, não, para aqui que há uma coisa muito engraçada que se diz. Isto pode ser engraçado, mas já experimentou comer feijoada com natas? Havia um senhor dos fados antigos que eu gostava de ter aquele automóvel que dizia isso. É verdade. Feijoada com natas pode ser estranho, mas não quer dizer que não se faça. Agora, não é a feijoada, passa a ser outra coisa. Não é? E eu acho que isto aqui tem esta graça, que é o fado vai para o seu local, não incomoda, não chateia, e isto pode ser uma indústria, que pode ser um movimento que faz com que... Porque o problema é que depois isto acaba por ser um sítio, se não se diz música urbana portuguesa, ou música popular portuguesa, o que quiser, fala-se de música urbana portuguesa, se não se cria uma casa, se não se arranja uma casa para aquilo que se faz, a malta anda aqui todo um bocado à deriva sem saber, e é preciso arranjar um espaço para isto, não é? Não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isso. Também acho. Acho que sim, eu acho que só se tem que ter cuidado, às vezes, com os mais puristas, para não limitar a evolução das coisas naturais, não é? Claro. Porque todos os estilos musicais acontece isso, existe uma base,
mas naturalmente as coisas vão evoluindo, né? E quando as coisas são demasiado fechadas, existe muita resistência à evolução. E a evolução não quer dizer que desvirtuamento do próprio estilo, né? Acho que tem que haver esses dois lados de, ok, estou a fazer uma coisa diferente baseada no fado, mas também acho que tem que se dar abertura às pessoas novas que entram e cada vez há jovens a tocar melhor, não é? E mais, para que possam levar também um bocadinho a evolução do próprio estilo de música, até para ser cada vez mais atraente. Isso vai trazer também para o próprio fado, no fundo, mesmo que nessa casa, vai estar atento, vai ouvir e dizer assim, espera aí, É isso mesmo. que faz sentido, e a malta vai lá buscar, porque isso Exatamente. aconteceu, não é? A própria evolução do fato Aliás, teve que ser um há fato bocado estávamos a sim. falar dos Bom Menino e Moça, exatamente, dos Bom Menino e Moça. O ritmo original das Bom Menino e Moça, a mim parecia um foxtrot. Parecia quase um foxtrot, não tem um ritmo de fado. Sim. Eu acho que as coisas manterem-se vivas também é o que vai trazer Estamos a falar de atração atração, para quem vem de novo, né? Quem nasce, porque se for uma coisa demasiado datada, depois acaba por ser menos interessante Claro. para as pessoas novas, né? Para a malta nova que aí vai. Agora, há uma coisa engraçada, que é a questão do gueto, não é? Que é, de repente, todas estas coisas que a malta faz, não sei o quê, que esta chamada música urbana, que pode, inclusive, vir a trazer interesses, puxar um pouco a indústria, haver interesse em termos industriais, o que vai atrás, não é? De repente, isto é uma coisa diferente, a malta está muito na moda, no fundo, as pessoas gostarem, daquilo que faz, sei lá, por exemplo, a Namora, que vem do fado e muito bem, mas que evoluiu e muito bem para um género musical que lá está, é música urbana, não podemos dizer que aquilo que é fado, não é fado. Mas lá está, é preciso encontrar uma casa onde colocar. É ela e outros projetos como os dela, como aconteceu com a Madre Deus, como aconteceu com o Violina, como o Quinteto de Lisboa e outros projetos que se foram surgindo, que também vieram da base do fado. É como aconteceu com a World Music quando apareceu o World Music. De uma forma mais estranha, porque na real, aí era uma coisa universal, não é? Pronto. Mas o que é certo é que quando estas coisas no fundo vão puxar a gente mais jovem. Não é? Pois é isso. E a malta jovem chega aos sítios por causa disto e acaba por entrar no gueto. Ter curiosidade em conhecer, não é? E quando chega ao gueto, vai ouvir a Maria da Nazaré, vai ouvir a música da Fé, Celeste Rodrigues, e vai dizer assim, ou vai ouvir os guitarristas mais tradicionais, mas espera aí, o que é isto? Percebes? E acaba por ser interessantíssimo, e de repente, neste momento... Era aquilo que eu estava a dizer, desculpa interromper, eu quando a abordagem que eu tinha, ou o conhecimento que eu tinha do fado, era de facto de alguém que não ia aos sítios para conhecer. É através dos beijos, da televisão, da rádio. E como eu, na realidade, não conheci fado. E se calhar, estás a dizer, as pessoas são levadas a ir ao tal gueto e é que percebem qual é que é a essência, o que é a realidade. Vêem coisas que ficam Começam a ficar maravilhadas. maravilhadas. Vejo malta nova, assim, mas o que é isto? Afinal é isto. Aqui na televisão, se calhar, não é na televisão que a gente, num programa de televisão, Claro que não. se vai conseguir ver alguma coisa. procurar. Eu acho que é sobretudo a proximidade. De facto, é uma coisa Sim. que tem a ver com a questão muito emocional. A pessoa, depois, obviamente, se perceber a letra, as letras podem nos tocar porque eu já tenho vivido aquele momento e a pessoa dizer, lembro quando o meu pai faleceu, quando cantavam no Luz, cantavam a desgarrada e diziam, na casa de José Manuel, o meu pai José Manuel ainda estava a chorar que aquilo tocava. E, no fundo, é isso, as pessoas identificam, e lá está, a tal proximidade, aquela coisa da pessoa estar a ver o músico, estar a ver a pessoa a cantar ali, a pessoa sente-se quase importante. Estou na primeira fila a ver o concerto, não estou ali num auditório ou na televisão a ver o artista. É uma coisa que pode ser um bocado contraditória, não é? Estamos a falar de uma música antiga, mas o fado é como a Coca-Cola. Que dois estranhos, que estranhos. Muito obrigado a todos por terem vindo, foi fantástico estarmos aqui. Espero que continuemos a desenvolver mais projetos dentro deste género e os nossos ouvintes que estão lá em casa e vão ter a oportunidade de ouvir depois em diferido estas nossas conversas, que espero que gostem daquilo que estamos a fazer. Até sempre.